Achamos o culpado do decreto do desarmamento ter sido tão ferrenho e a situação está tão difícil desde o começo desse desgoverno. Sim, eu estou fazendo esse vídeo porque ontem foi publicado uma entrevista, eu não assisti na íntegra, assisti uns pedaços, foi feito um recorte, e esse recorte circulou em vários grupos e chegou para mim de um CEO de uma determinada empresa fabricante de armas que revelou em primeira mão quem foi o responsável por o decreto ter vindo tão ruim e pelas coisas estarem tão ruins nesse desgoverno. Ele fala com autoridade que a responsabilidade pelo decreto ter vindo desse jeito foi porque alguém fez uma live que deixou o governo nervoso, o ministro nervoso, o presidente nervoso, todo mundo ficou nervoso, porque alguém fez uma live. E aí ele diz que supostamente a Globo publicou o vazamento do decreto, onde teria tudo, seria maravilhoso, estaria tudo certo e tudo continuaria na mais plena normalidade. Foi isso. E aí, resolvido o problema. A culpa foi de quem fez live antecipando os pontos do decreto. Bom, a fábrica de narrativas e ataques, ela está tão densa e tão bagunçada que as pessoas abriram mão, muitas das vezes, de simplesmente raciocinar. Porque teve gente que colocou, tá vendo? O Paulão fez uma live, e foi essa live, ou então foi o fulano, foi o Beltrano, foi o ciclano. E eu poderia muito bem aproveitar esse embalo e falar, olha, viu? Realmente, olha o que ele falou, foram as lives que foram feitas. Agora, quase todo mundo fez live sobre isso, quase todo mundo fez lives usuais tratando desses temas, tentando antecipar alguns pontos, menos eu. Eu não fiz live nenhuma. Olha lá em julho no meu canal, não tem live falando do que vai vir. As únicas vezes que eu falava do decreto, que o pessoal cobrava, viu o decreto falava, calma, gente, quanto mais tempo levar, melhor, porque vai ser muito ruim. Vai ser muito ruim. E aí eu fui atrás desse material que supostamente vazou para a Globo e não sei o quê, e outra coisa, e o material é inverossímil, o material não existe. Agora, presta bem atenção em alguns pontos. Eu poderia simplesmente pegar, escolher um bode expiatório, como a maioria das pessoas fazem, e falar, tá vendo, a culpa foi desse cara aqui porque ele fez uma live. O que não faz o menor sentido, porque várias pessoas fizeram lives tratando disso, e isso não tem esse poder todo imaginário que foi colocado na entrevista de influenciar no que vai ser colocado ou não no decreto, principalmente às vésperas do decreto. Isso aí é, no mínimo, leviano. Mas não é só isso. Procurem essas matérias, vocês vão ver que são uma montada de especulações, e dentro, exclusivamente, do que alguns parlamentares especulavam, e coisa que eu não fiz em momento algum, porque eu não tenho esse acesso ao mainstream, à imprensa, ao establishment da imprensa, que é desarmamentista, e somado a isso, uma outra coisa que os órgãos governamentais eventualmente sofreram esse vazamento. Então você vê que não tem muito nexo nisso ou naquilo. Criou-se um boato de que uma minuta circulou às vésperas para todo mundo ver e tal. Isso é mentira, tá? Eu fiz parte do grupo de trabalho. Se fosse disponibilizado uma minuta, nós teríamos acesso, a Câmara teria acesso, a Comissão de Segurança Pública teria acesso, e isso não aconteceu. Agora presta bem atenção. Quem deu essa declaração é alguém que participou da redação do Estatuto do Desarmamento, que é responsável pelo artigo 23 do Estatuto do Desarmamento, que impede importação de munição, é responsável pelo monopólio, é responsável pela restrição de mercado, é responsável pelo, no começo do desgoverno, ter feito uma cartinha de intenções endereçada a esse desgoverno com uma série de restrições, que muitas delas foram adotadas, e, misteriosamente, quanto mais restrito o mercado brasileiro tiver, mais beneficiado esse grupo é. E aí, essa pessoa, durante muito tempo, nos últimos anos, não tinha credibilidade junto às pessoas que queriam ter acesso a armas de fogo, porque todas as pessoas sabiam desse histórico. Mas, de repente, porque ela aponta um culpado, quem fez live, né? Quem fez live,
passa a ter toda a credibilidade do mundo. Infelizmente, no Brasil existe quase que um hábito muito corriqueiro, que é ou se buscar um salvador da pátria, um Messias, alguém que sozinho vai resolver tudo imediatamente, o que não existe. Tá? As pessoas esperavam que o Bolsonaro sozinho resolvesse os problemas de séculos do Brasil, e isso é irreal, é desumano exigir isso dele, e as pessoas exigiram, algumas exigem até hoje, e criticam o presidente que mais atuou em favor da pauta. O que eu escuto de pessoas que atacam o presidente, inclusive pessoas que eu convivia mais antigamente e atacava reiteradamente. A gente falava, não, não é por aí, mas não adianta. As pessoas querem alguém responsável para resolver tudo e aquela pessoa tem que fazer a mágica, o milagre acontecer. E não é assim que as coisas acontecem. Tudo envolve todo um sistema que está carcomido, cheio de pessoas mal intencionadas dentro, e para você transformar isso aí vão levar algumas décadas. E aí, de repente, essa pessoa que não tinha credibilidade nenhuma, de repente passa a ter toda uma credibilidade, porque a outro mal, além de você achar um Messias, é sempre buscar um culpado por tudo que dá errado. Não, o culpado é esse cara, não, o culpado é aquele cara, o culpado é aquele outro cara. E seria muito confortável para mim escolher um bode expiatório entre as N pessoas que fizeram lives, e são todos meus amigos, são todas pessoas que eu respeito, e falar, tá vendo? Foi a live desse cara aqui que gerou o descontentamento e tal. Então, esse cara em específico, porque é alguém que eventualmente me critique, então não foi aquela live daquele cara que gerou o problema. E por que eu não vou fazer isso? Porque isso é mentira, isso é canalice, isso não é razoável você atribuir esse tipo de coisa a uma live, tá? Não tem razoabilidade nenhuma. Pois muito bem. Na mesma forma, as pessoas que falam que o 9/7 atrapalhou porque teve muita bravata e não sei o quê, e algumas pessoas falam que eu fiz bravatas, logo eu que sou a pessoa que mais combate bravata em toda a minha história. E o mais interessante é o seguinte, sempre quando eu desafio as pessoas a falarem qual foi a bravata que eu fiz, o diálogo acaba, porque não tem. Se você pegar toda a minha atuação, desde ativista, advogado, até como parlamentar, você não encontra em momento nenhum uma manifestação minha fazendo bravata. Outras pessoas ainda vão, não, mas o 9/7, o Eduardo Bolsonaro atacou o fulano, o beltrano, o ciclano. E eu pergunto, me mostra, cadê, onde, qual parte, o que ele falou? Porque também é mentira, isso é uma narrativa. O Eduardo Bolsonaro fez uma crítica à doutrinação ideológica exclusivamente e falou do direito de acesso a armas, de uma maneira extremamente republicana. E quem constrói a narrativa de que crítica é ataque é o mainstream. É justamente a mídia que luta pelo seu desarmamento. E muitas pessoas, infelizmente, estão engolindo isso. Então o pessoal pega e bate no Eduardo sem saber o porquê. Porque quando eu pergunto, o que foi que ele falou que você não gostou? A pessoa também não sabe. A pessoa também não sabe. O Eduardo sempre foi o cara que mais apoiou a pauta, estou falando do Eduardo Bolsonaro, mais apoiou a pauta dentro do Congresso, de todos os que eu conheci até hoje, e ainda é o que apoia. Ou então outros falam assim, não, mas o sargento Farrur foi no caminhão e xingou o Flávio Dino. Isso é outra mentira. Isso não aconteceu. E aí confundem com um evento que a gente fez fechado dentro da Câmara, onde realmente ele faz uma provocação. Vou combater no vagabundo agora, no parlamento, e vou andar desarmado. Vou andar desarmado. Flávio Dino, vem buscar minha arma aqui, seu... E longe disso ter causado algo catastrófico, porque na outra semana a gente estava reunido com o ministro da Justiça, inclusive o próprio sargento Farrur estava lá com a gente. Então falam, não, porque o sargento Farrur fez isso, fez aquilo. É outra mentira. É outra narrativa desmedida. Então, as pessoas buscam um culpado e atacam sem nem saber por quê. Não, porque você está fazendo bravata. Qual? Não, porque o Eduardo falou isso. O que ele falou? Não falou nada demais. Não, porque o sargento Farrur falou aquilo. Ele não falou nada demais. E outra, a manifestação dele foi no auditório dentro da Câmara. E, repito, uma semana depois dessa fala do sargento Farrur, estava todo mundo reunido no Ministério da Justiça e, ao que parece, não havia nenhuma rusga. Outras coisas que eu ouvi também
a respeito são que a culpa de ter dado errado são as convocações que ocorreram nas comissões, especialmente na CCJ, e aí especialmente o ministro da Justiça e o ministro da Defesa, que são os dois que influenciam diretamente na elaboração do decreto. E aí, algumas pessoas até falaram, não, porque você, Polon, xingou o ministro na CCJ, você xingou o ministro quando ele foi na Comissão de Segurança Pública, e eu não fiz nenhuma interlocução com nenhum desses ministros, nem da Defesa e nem da Justiça, quando eles foram para a CCJ e para a Comissão de Segurança Pública. Por dois motivos. Primeiro, que eu tinha que perguntar para ele, eu perguntava no grupo de trabalho, através do grupo de trabalho. E segundo, que a gente estava trabalhando interlocuções para tentar amenizar os efeitos do decreto, que algumas pessoas já esqueceram, vinha primeiro com a proposta de confisco de tudo que foi adquirido no governo Bolsonaro e o fechamento de todas as lojas e clubes abertas durante o governo Bolsonaro. Pois é. Então, nós tivemos várias interações. Pergunta, eu gostaria de lembrar que o senhor foi juiz por 12 anos, juiz federal. O seu chefe foi condenado em 3 instâncias por diversos colegas seus por corrupção. Gostaria de saber se o senhor não se sente incomodado em ter um ex-condenado como chefe, inclusive por corrupção. O senhor está aqui falando que alguns deputados não conhecem a realidade da comunidade da Maré. Mas eu quero convidar o senhor para conhecer a realidade dos clubes de tiro, ministro Flávio Dino. O senhor pode ir comigo em Santa Catarina, posso te levar em vários. Acredito, ministro, que o senhor tem que tratar essa comissão com respeito, né? Sem deboche, sem sorrisinho de canto, porque aqui não tem palhaço, aqui não tem circo e a gente precisa realmente manter o respeito. Acabou de falar que não responde a um processo, no Jus Brasil diz que o senhor responde 277 processos. Mas são poucos, eu acredito que tem esquecido. Fujam, 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 fujam. Ministro, a avaliação que o senhor faz da sessão em relação ao que está tudo acontecendo aqui. Inclusive, nessa última interação que você vê na segurança pública, você não vai nem me achar ali, tá? Como eu não tinha perguntas para fazer, eu estava participando de outra comissão. Pois muito bem. Então é outra mentira, outra falácia dizer que foram os parlamentares que inquiriram esses dois ministros, eventualmente, nas comissões, de forma mais áspera, mais incisiva, que geraram o problema do decreto. Da mesma forma que é mentira falar que quem fez uma live, e repito, eu não fiz live, as pessoas me criticam bastante porque eu parei de fazer vídeo muito tempo, ouvindo os conselhos de uma pessoa que dá maus conselhos, mas parei de fazer vídeo, então as pessoas, não está fazendo nada porque eu parei de divulgar. Por isso eu voltei a fazer vídeo para poder informar vocês e explicar essas coisas óbvias, porque infelizmente hoje no Brasil a gente tem que explicar por que a grama é verde e mais que isso, que ela é verde. Mas, enfim, além de explicar o óbvio, poder me comunicar com vocês. Então, essa pessoa fala que são as lives, alguém gravou uma live que desagradou o governo. Mentira, esse argumento é falacioso. O próprio entrevistador que estava ali realizando a entrevista também gravou uma live do mesmo teor. E esse suposto vazamento também é uma mentira. Da mesma forma que dizer que o 9/7 atrapalhou, deixou de atrapalhar alguma coisa, também é mentira. Uma vez que todas as informações que as pessoas criticam as manifestações 9/7 são desconexas, ninguém consegue construir o mínimo de nexo de causalidade. Olha, houve essa fala e essa fala foi ruim por causa disso, porque não teve. Foi algo extremamente dentro da normalidade. Somado a isso, é importante que as pessoas saibam que cada pessoa é responsável por aquilo que fala. Então, da mesma forma que você não pode ser responsável pelo que seu vizinho faz ou fala, ou pelo voto no L que ele fez e ferrou todo mundo, eu não posso me responsabilizar por todas as pessoas que trabalham no Congresso ou todas as pessoas que sobem no caminhão para falar. A gente orienta, pede que siga uma linha, mas cada um é dono da sua voz e responde por aquilo. Então, se você não gostou da fala de alguém, vai lá na rede social dessa pessoa e explica por que você não gostou e, claro, através de argumentos sólidos e corteses, explica por que está errado. Como também é mentira você pegar e falar que a responsabilidade de tudo que deu errado são das convocações. Isso é de uma covardia incomensurável, intangível, a covardia de você buscar naqueles que estão lutando para defender aquilo que você defende sem enxergar o verdadeiro inimigo. Então, o que acontece é o seguinte: as pessoas que defendem o direito de acesso às armas, ao invés de entender o tamanho do problema e quem é o verdadeiro inimigo, quem é o verdadeiro responsável, ficam se atacando mutuamente entre si,
o que enfraquece os poucos que nós temos para defender esse segmento. Então, quem seriam os culpados? Bom, talvez o candidato que se elegeu, só Deus sabe como, se elegeu prometendo, desde 2 anos antes, o desarmamento absoluto da população. Ou ainda o ministro da Justiça, da época, que deixou bem claro que trabalharia para que isso acontecesse. Ou ainda a CEO, a chefe do Instituto Igarapé, que até hoje é a assessora dentro da pasta do Ministério da Justiça, a dona Michele. Ou talvez a Polícia Federal, na interpretação das portarias, quando participou da construção das portarias, entendendo, por exemplo, que o 22 era semi-alto. Ou ainda os Faria Limers, os isentões, aqueles que não votaram em ninguém ou falavam que Bolsonaro e Lula era a mesma coisa. Esse é o preço. Ou aqueles que assinaram a Cartilha da Democracia, ou ainda toda a esquerda que, de forma organizada e uníssona, tem no desarmamento a sua pauta principal. Todos, repito, todos têm uma pauta somada ao desarmamento. O desarmamento é uníssono. Quando a gente foi votar a questão da tributação das armas, todos se manifestaram pelo desarmamento. Enquanto a direita, nem todos os que se identificam com a direita defendem o livre acesso a armas de fogo. Esse é um grande problema. Então, os verdadeiros inimigos são o Partido Desarmamentista, que é o PT e todos os partidos de esquerda, o presidente em exercício, o ministro da época, a CEO do Instituto Igarapé, a Polícia Federal, os isentões, o pessoal da Cartilha da Democracia, toda a esquerda e toda a mídia que trabalha incessantemente para desarmar as pessoas. São esses os verdadeiros responsáveis pelo que aconteceu. E o que tem acontecido dentro do nosso segmento é que as pessoas, de maneira canalha, desonesta, procuram atacar aqueles que defendem a pauta exclusivamente por interesses pessoais. Esse vídeo do empresário, que eu sempre discordei da forma dele agir e nunca escondi das nossas diferenças, especialmente no que diz respeito ao monopólio, nunca teve credibilidade comigo. Seria agora, por conveniência, o momento de eu tecer loas ao que ele falou e encontrar um bode expiatório, como as pessoas estão fazendo? É claro que não. Isso é extremamente desonesto. O que eu penso a respeito dele, da conduta dele, da empresa dele, ainda é exata a mesma coisa que eu pensava anos atrás. Estranho que pessoas que há anos atrás criticavam essa mesma empresa, esse mesmo cidadão, hoje fazem propaganda dos seus produtos, enaltecem a sua conduta e veem-no como o propagador da verdade absoluta. Afinal de contas, o importante não é resolver o problema, é encontrar um culpado, um bode expiatório para jogar todo o seu desprezo, o seu rancor e a sua frustração. Porque, já que não dá para ajudar, o importante é participar, nem que seja atrapalhando. Essa perspectiva é muito interessante porque, se você analisar todos esses tópicos, seria muito cômodo você encontrar um culpado. Ou porque agora esse sujeito disse que é alguém que fez live, e eu repito, as pessoas que fizeram live são pessoas que eu respeito, que eu gosto, são meus amigos, e não tem nada a ver com isso. E para você que fala que foi uma live que eu fiz, eu nem fiz live tratando desse tema. Olha lá no canal. Segundo, mesma coisa se aplica ao 9/7. Terceiro, mesma coisa se aplica às convocações e à atuação dos parlamentares. E por último, em relação a esses 3 pontos, crítica não é ataque. Crítica é o exercício da democracia. E se você não está acostumado com um sistema onde você pode criticar o governo, você já perdeu sua liberdade há muito tempo. Os verdadeiros responsáveis são toda a corja desarmamentista da esquerda que está implantando um regime de exceção a longos passos no nosso país. Se você não entendeu que enfrentar esse regime, enfrentar esse sistema e minimamente usar sua liberdade de expressão para fazê-lo é a última fronteira das nossas liberdades, que estão há muito ameaçadas. Brasileiros estão exilados porque se manifestaram. Tem um deputado, ex-deputado, que está preso até agora e foi preso no mandato porque exarou uma crítica. Tem jornalistas que estão exilados do Brasil, tem pessoas que estão presas por isso, porque criticaram. Uma família está respondendo um inquérito porque bateu boca
com uma determinada autoridade da Corte Suprema. Então, se você se rendeu ao ponto de achar que crítica é ataque, que nós devemos nos calar como cordeiros e concordar com tudo que está acontecendo, com os desmandos e absurdos, exclusivamente para que não mexam no nosso queijinho, você já perdeu essa guerra há muito tempo. Você não entendeu que a luta não é sobre armas, é sobre liberdade.